Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele lhe repartiu a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra muito longe. Ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros, em outras traduções, trabalhadores de meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me com um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo se lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei a melhor roupa e vesti-lhe, ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, tinha se perdido e é achado. Começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porquanto o recuperou são e salvo. Porém ele indignou-se e não queria entrar, de sorte que saindo o pai rogava-lhe que entrasse. Mas respondendo ele disse: Pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, e nunca transgredi um dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Porém, vindo este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Verso 32. Porquanto era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão era morto e reviveu, tinha se perdido e hoje é achado. Queridos, esse é um texto a qual é muito conhecido da palavra de Deus, a qual vai falar de alguns personagens. E um desses personagens principais é um pai. A Bíblia Sagrada, ela está recheada de palavras pai, de pessoas que também foram pai. Do começo ao fim da Bíblia, você vai ver grandes exemplos de pai. A Bíblia sempre vai nos mostrar várias referências de pai. A Bíblia vai dizer que Deus ele cria Adão. E de Adão veio Eva. Juntou-se com Eva. E Adão foi um pai. Nós temos Adão como nosso pai biológico. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus é como nosso pai criador. E a Bíblia vai falar sempre de vários pais que houve, como Abraão, a qual é segundo nosso pai na fé. Como os outros grandes homens de Deus, que todos eles foram pai. Porque era impossível, meu irmão, que o projeto de Deus para a humanidade veio aí adiante se não existisse a figura do pai. A Bíblia vai até dizer que nosso Salvador Jesus Cristo, quando ele veio, Maria, sua mãe, o concebeu do Espírito Santo. Mas aqui terrenamente tinha um pai também.
chamado José. Nós podemos ver, querido, que sempre que uma pessoa ela se aproxima para conosco e ela começa a suprir algumas necessidades nossas, elas começam a se preocupar conosco, ela começa a nos ajudar, tanto emocionalmente, tanto espiritualmente. Logo mais nós temos as pessoas como o quê? Como o nosso pai. Não é verdade? Quantas pessoas aqui têm os seus pais espirituais? A Bíblia vai dizer que o próprio Paulo, quando ele vai mandar a sua carta a Timóteo, ele vai dizer: ao meu filho amado Timóteo. Timóteo era filho de Paulo na fé. E Paulo, ele tinha Timóteo como filho, e Timóteo tinha Paulo como pai. E nesse texto vai falar sobre um pai, a qual talvez seja um reflexo de muitos pais aqui nessa noite. Esse texto ele vai falar de um pai, a qual tem um grande amor para com o seu filho. Um pai, a qual tem um amor para com o seu filho. Em primeiro lugar, nós podemos ver que este é um pai que ama o seu filho. Se nós formos ver essa parábola do filho pródigo, ela vai expressar perfeitamente que esse pai, ele amava o seu filho. Esse pai, ele tinha um afeto grande pelo seu filho. E quando nós falamos de amor, queridos, vivemos em uma época a qual a Bíblia profeticamente diz que o amor iria esfriar. Onde esse sentimento, meu irmão, tão importante para todos os seres humanos viver bem, ele iria diminuir. E nós vivemos em uma grande decadência moral, muitas vezes envolvendo os pais. Nós vemos que, infelizmente, muitos pais estão com a moral lá embaixo, estão decadentes. Nós vemos que a sociedade, dia após dia, ela influencia o quê? Para nós não vivermos os princípios. E nós vemos aí essa geração que está surgindo. Sabe por conta de quê que essa geração está surgindo desse jeito? Porque os pais não querem mais ensinar princípio aos filhos. E uma coisa é certa, a palavra de Deus sempre explica e nos reafirma de que quando nós largamos de viver princípio, o que é que acontece? Não vai bem. Algo dá errado. Assim como está lá em Juízes, a qual sempre vai ter o jargão e vai dizer: porquanto não havia rei em Israel, e cada um fazia segundo lhe parecia bem aos seus olhos. E nós vemos, querido, muitos pais aí que estão decadentes moralmente. Pais que não sabem mais como criar os seus filhos. Onde muitas vezes os pais não querem ter responsabilidade com seu filho. Assim está sendo a nossa sociedade, mano. O homem tem filho com a mulher, tem filho com o outro, e ele não quer saber de ter responsabilidade nenhuma. Aí nós vemos aí o que acontece muitas vezes. O pai não quer assumir o filho. É verdade? Isso é o quê? Falta de amor, irmão. Uma pessoa que teve, entendeu? Uma fantasia, algo extraconjugal. Às vezes acontece isso, aí o homem acontece ter um filho fora do casamento, o que é que ele acontece? O que é que ele faz? Ele não quer assumi-lo. Ele não demonstra afeto. Aí ele começa a dar atenção somente aos filhos de sua esposa e ele quer desprezar aqueles. Isso é errado. O que é que o filho ele tem culpa? Erros de pai e de mãe. Nós vemos aí o exame de DNA. Eu não sei quem aqui já passou por isso. Eu já passei. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Não tem uma coisa tão constrangedora para um filho que você precisa passar pelo exame de DNA. E assim, querida, é a nossa sociedade. Nós vemos aí o que é essa lei, o que é de pensão alimentícia. Onde dia após dia tem crescido, meu irmão. Sabe o que é que quando um homem ele é punido por essa pensão alimentícia, sabe o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer: eu não amo meu filho, eu estou querendo assumir ele na marra. É isso que ele está dizendo. Isso que ele está dizendo. Onde muitas vezes, meu irmão, o filho ele é humilhado por causa de uma mixaria que o pai lhe dá força. Porque pai que é pai, meu irmão, não precisa ir para a justiça. Pai que é pai, meu irmão, não precisa ir na marra. Ele mesmo chega e quer dar do bom e do melhor para o seu filho. Aí muitas vezes a gente vê aí, ó, escândalos. Que nesse camarada tal de Wesley, safadão assim que se chamam. Ganha cerca de 1 milhão por show. Estava querendo renunciar a 10 mil reais que ele dava para o seu filho. Isso é uma vergonha.
Mas isso também é um reflexo, não somente de quem ganha milhões, mas é um reflexo de muitos, meu irmão, que ganha pouco, mas que não dá atenção. E quando dá, meu irmão, dá uma coisa material com o filho, como se o filho precisasse somente disso. Por isso, meu irmão, que eu sou totalmente de apoio. Eu assino embaixo. O camarada não dá pensão alimentícia e ele ia, pra cadeia. Ah, irmão, assim, se eu tiver um filho chegar pra tu pedindo conselho, meu irmão, se tu não quiser assumir esse filho, tu vai pro Chilindró. Porque pai irresponsável, pai que não quer assumir filho, é isso que merece. Mas assim, meu irmão, é que nós vivemos essa sociedade. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar um pai que amava o seu filho. E nós que somos cristãos, nós temos que buscar o quê? A palavra de Deus para nos guiar e nos motivar e nos dar a direção certa de como vivermos. Esse pai, ele amava seus filhos. E quantos pais, irmãos, não têm afeto mais pelo seu filho? Muitas vezes o seu filho mora dentro de casa e tudo, mas ele não demonstra afeto nenhum. Vive dia após dia com brutalidade com o menino. Ele diz assim, pra que eu vou estar agindo direito com o menino? Eu não dou tudo de comer. O menino se veste e pronto. E não sabe falar com o menino e diz, vem menino, vai menino, deixa menino, solta menino. E assim, quantos pais agem com brutalidade? Fica passando tudo na cara do menino. Não pode ver o filho e passa tudo na cara dele. Olha, eu trabalho, e tu... Olha aí, tu não sabe o que eu passo dia após dia. Desrespeita o filho. Muitas vezes desrespeita a mãe do filho dele. Porque se tem uma coisa que o filho não gosta, é que o pai venha desrespeitar, sabe o que? A mãe dele. Ele está mexendo com a mãe dele, meu irmão. Muitas vezes quando o filho cresce, sabe o que acontece? O filho vira um protótipo do seu próprio pai. A mesma coisa que o pai é, o filho é. Um bruto. Quantos filhos não vivem constrangidos, meu irmão? Sabe por quê? Por falta de afeto. Tem muitos filhos, meu irmão, que não estão querendo, né, dinheiro de seu pai, não. Tem muitos filhos, meu irmão, que não estão querendo, não é a ajuda financeira do seu pai, não. Tem muitos filhos que estão querendo, é afeto paterno de seus pais. Porque isso é coisa, meu irmão, que o dinheiro não pode pagar. A Bíblia vai dizer lá em Colossenses 3:21, pais, não irritei os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. A Bíblia vai dar uma ordem aos seus pais. Aí eu não vou ter que ter autoridade. Não, vamos já falar sobre isso. Mas você não deve irritá-lo diariamente, desanimá-lo. Porque um pai, ele tem que amar o seu filho. O exemplo desse pai. Ele amava o seu filho. E amar, irmão, significa tão somente investir tempo. Investir tempo. O amor, ele é expressado. Isso já é muito falado aqui. E para se expressar esse amor é necessário o que? Investir tempo. E se uma coisa é certa, nós vivemos em uma geração a qual a nossa época parece que é corrida. Talvez você tenha uma semana corrida. Uma semana cheia de tarefas. E talvez você aqui que é pai, você é um pai muito responsável, você supra as necessidades do seu lar. Você ajuda os seus filhos, você paga o colégio dos seus filhos. Você dá uma alimentação boa ao seu filho. Sempre que o seu filho, meu irmão, ele precisa de algo, você sempre está à disposição de dar. Mas talvez você erre em uma coisa. Você talvez não investe tempo para estar com seu filho. E uma coisa certa, meu irmão, os nossos filhos não é necessariamente ser suprido somente a necessidade física deles. Mas há outras áreas que necessitam também ser suprida pelo pai. E para ser suprida, você tem que tirar um tempo para estar com ele. Sair com ele. Estar presente com ele. Eu tenho um amigo meu que é pastor, ele contou uma certa feita para mim uma história. De que um pai lá da igreja dele, um obreiro, tinha vários filhos. E o seu filho mais velho de 14 anos chegou para o pastor reclamando. Pastor, eu estou angustiado. Porque o meu pai não me dá atenção. O meu pai não quer sair comigo. O meu pai só quer dar atenção aos meus outros irmãos. O pastor logo chegou para aquele obreiro e contou para ele aquela situação. E o obreiro tocando em si. No outro final de semana já estava saindo com seu filho. Porque muitas vezes, meu irmão, é necessário ter essa proximidade. Suprir várias áreas. A física é importante? É. Mas também suprir a necessidade do caráter. A necessidade educacional do seu filho. A necessidade espiritual do seu filho.
E tudo isso, meu irmão, será suprido através do quê? Você investindo tempo e estando próximo dele. A Bíblia vai dizer que um grande exemplo desse foi Jó. A Bíblia vai dizer que Jó ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Seus filhos se reuniam sempre, faziam festa. Mas no decorrer daqueles banquetes, a Bíblia vai dizer que Jó, ele oferecia sacrifício, orava a fim de santificar os seus filhos. E dizia entre si, se porventura o meu filho tiver pecado, eu vou oferecer esse sacrifício e orar por ele. Sabe por que Jó ele nos mostra? Que Jó ele investia tempo na espiritualidade dos seus filhos. Isso nos mostra que Jó ele era um homem cuidadoso, em estar sempre presente e procurar amoldar o caráter do seu filho. Porque se tem uma coisa, meu irmão, a qual você mais tem que investir no seu filho, não é tão somente pagar uma boa faculdade, isso é importante, é bom, irmão. Dar um dinheiro para ele tirar a sua carteira é errado e não é bom, irmão. Mas a área que mais você tem que investir no seu filho, sabe o que é? É a área do caráter e a área espiritual. Porque quando o pai ele está longe, os filhos eles começam a ser uma presa fácil. Uma presa fácil para o inimigo. E vivemos em época, meu irmão, que o seu filho é como se fosse uma presa. Onde muitas coisas estão aí para engordar e tirar o teu filho da presença de Deus. E assim nós temos que pegar o exemplo da águia. Não que você vai conseguir, você não vai conseguir 100% estar no pé do seu filho. Mas a águia, ela pega os seus filhos, faz um ninho o mais longe que ela pode dessa superfície. E faz alto para cima. Buscando assim distanciar ele de todos os predadores. De tudo aquilo, meu irmão, que vem assim tragar os seus filhos. E é assim que nós temos que fazer. Quanto mais nós colocarmos o nosso filho para o alto, quanto mais nós pegarmos e conectarmos os nossos filhos com o alto, mais você estará prevenido contra os predadores da vida. Nós vemos um exemplo de Davi. A Bíblia vai dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem com um ministério fantástico. Davi era um poeta. Davi foi um salmista. Davi foi um profeta. Mas a Bíblia vai dizer que se teve uma área que Davi ele errou, foi nessa área dos filhos. Sabe por quê? Porque Davi não era um pai presente. Sempre era um pai que era ausente. Estava sempre aquém de tudo que acontecia em seu lar. Diz que grande foi essas consequências, meu irmão. Diz uma certa ilustração que um homem ele casa com uma mulher. E esse homem ele tinha um emprego muito bom. Mas este emprego é necessário que ele viesse a trabalhar 2 turnos. Esses 2 turnos ele saía de 7 horas da manhã e chegava em casa às 11 horas da noite. O tempo vai passando, esse homem tem 2 filhos. E o interessante é que os seus filhos eles vão crescendo e esse homem não vai acompanhando o crescimento dos seus filhos. Porque ele vai sendo um pai ausente porque trabalhava muito. Quando esse pai saiu do seu lar para ir para o trabalho, seus filhos estavam dormindo. Quando ele chegava, os filhos estavam dormindo de novo. Diz que os seus filhos crescem. E aquele pai, o que motivava ele a trabalhar eram os seus filhos. Ele trabalhava para assim um dia, como assim todos dizem, para que um dia o meu filho venha se formar, o meu filho venha ser uma pessoa importante. Mas diz que o seu filho, quando completou 18 anos, já constrangido pela falta da presença do pai, se envolveu no mundo das drogas. E um certo dia ele sofreu overdose. E aquele pai chorando, angustiado em seu velório, ele exclama, que trocaria tudo o que ele conquistou nessa terra para ter o seu filho de volta. Mas isso era tarde demais, irmão. Ou seja, irmão, vocês que são pai, irmão, invista, ame o seu filho, invista tempo em seu filho, invista tempo orando pelo seu filho, lendo a palavra com seu filho, demonstrando afeto com seu filho, para que assim amanhã ou depois você olhe e veja que você moldou e cooperou, para que o seu filho ou sua filha viesse ser um homem ou uma mulher de Deus. Mas em segundo lugar, a gente vê que o filho, esse pai ele amava o seu filho, mas o filho despreza esse pai que o ama. Diz que o filho mais novo chega para o pai e diz, pai, me dá a metade. Em umas traduções tem fazenda, outras traduções tem herança. Que me
que eu tenho direito. E diz que o pai, o texto não mostra nenhuma palavra, nem a pronúncia do pai, o pai vai e divide. Irmão, uma coisa nós sabemos de cor. Quando é que alguém recebe herança? Você recebe herança quando o seu pai, ele morre. E o que é que significa uma pessoa pedir uma herança de uma pessoa que está viva? Significa que ele não estava nem aí. É como se ele estivesse pensando assim, não estou nem aí, tanto faz. Se ele vai morrer depois, ou se ele está vivo agora, o que me interessa, é o que ele pode me dar materialmente. E sendo assim, ele estava agindo como se o pai dele fosse uma coisa qualquer. E a primeira coisa que ele faz aqui, ele despreza o seu pai. Mesmo seu pai amando. Eu te pergunto, meu irmão, aqui é para os filhos. Quantos filhos desprezam seus pais? Quantos filhos, meu irmão, talvez você está aqui nessa noite, você tem um bom pai, um pai homem de Deus, que trabalha dia após dia, pensa no seu futuro, e você o despreza. Muitas vezes, só porque seu pai é uma pessoa simples. Filho que muitas vezes, meu irmão, se tem uma coisa que eu me escandalizo, é um filho que debate do seu pai. Meu irmão, muitas vezes eu vejo pessoas aí que são ímpias. Eu conheço pessoas. Os filhos debochando do seu pai. Fazendo um pouco do seu pai. Tudo que o pai fala, eles desfazem na hora. Nós vivemos em uma época, meu irmão, a qual as pessoas vivem desprezando seus pais. Como se eles não valessem nada. Quando chega na velhice, sabe o que acontece? A gente vê muito o quê? O abrigo dos idosos. A Suzana uma vez foi. Não foi, Suzana? Ela viu lá como é que é a situação lá. Pessoas idosas. Olha aqui em Maranguape. Pessoas idosas. Onde muitos deles, a Suzana viu ela disse, sabe, que era um juiz, meu irmão, lá. Quando se pergunta, quem foi que botou eles lá? Os seus filhos. Sabe por que ele botou? Porque eles não quiseram ter trabalho. Porque eles desprezam, meu irmão, isso é um grande desprezo para o pai. O pai cria o filho. O pai se alegra porque vai vir filho, sangue do seu sangue. Cria durante a vida toda. Quando o pai fica velho, ele rebola ele num abrigo. Onde uma hora ou outra vai visitar, onde muitas vezes isola lá e pronto, nunca mais vai lá. Eu vi uma reportagem de pai, a qual estava no abrigo, a repórter conversando com ele. E na hora que ela pergunta qual era o maior presente que você queria no dia dos pais, ele começa a chorar e diz assim: eu queria que todos os meus filhos estivessem aqui. Ou seja, meu irmão, isso é um grande ato de desprezo. O filho tem coragem, meu irmão, de pegar e fazer isso, porque, meu irmão, um filho a qual ele quer reconhecer por tudo que o seu pai, independente de que seu pai esteve doente, independente de que o seu pai esteja dando trabalho, ele quer cuidar dele até o último segundo de vida. Mas isso também do filho foi um ato de ingratidão. A Bíblia, o texto vai descrever que esse pai, ele tinha 2 filhos. Ele reparte a herança entre os 2. O texto deixa bem claro que é entre os 2. O filho consegue o que ele queria. E o interessante é que, o passar de dias, o filho ele tem uma ideia. Sabe qual é a ideia? De ir embora para longe. O texto vai dizer que ele começa a viver em uma terra longe, com tudo aquilo que o pai dele tinha dado. Ele quer viver distante do pai. Ele quer distância do pai. E nós vemos um grande ato de ingratidão com um pai desse. E infelizmente, querido, quantos filhos vivem assim? Isso é uma coisa atual. O filho que é ingrato com o pai. O pai muitas vezes passa o dia todo trabalhando, meu irmão. Todo trabalhando. E o filho em casa. Tive uma geração aí que os camaradas acordam 10, 11 horas do dia. E o pai lá, ó, suando. O pai lá, ó, nas empresas. Às vezes não nem imagina o que é que seu pai passa, meu irmão, para que você tenha uma vida boa dessa. E o filho lá, ó, tem tudo do bom e do melhor. Em casa, não tem preocupação com nada. Aí quando o pai chega em casa, desrespeita o pai. Antigamente, meu irmão, se tem uma coisa, eu me lembro muito disso aí. Eu fui criado assim. Eu sou do interior. Se tem uma coisa, meu irmão, que antigamente o pai ele era respeitado porque ele trabalhava.
quando o pai, ele vinha do serviço, que ele chega em casa, chegou a autoridade, vamos ter o maior respeito. Sabe por quê? Porque ele está ralando aqui, ó. Tudo que nós temos aqui, o alimento, ele paga energia, ele paga água, tudo é ele. É ele que supra a necessidade, vamos respeitar ele. Meu irmão, no horário do pai chegar do serviço, não podia ter ninguém no banheiro tomando banho. Por quê? Porque ele ia chegar, ele ia logo entrar pro banheiro e tomar banho. Meu irmão, o primeiro prato a ser feito e botado na mesa era do pai, porque o pai passava o dia trabalhando, era mais do que merecedor, ele ser o primeiro a começar a se alimentar. Mas o que é que acontece? Acontece o contrário, o pai se mata, o filho quer ser bichão em casa ainda quer cantar de galo em casa. Que conversa é essa, meu irmão? Você mora na casa do seu pai. Aí muitas vezes, meu irmão, o pai bota comida em casa, veste todo mundo, supra a necessidade, todo mundo esquece dele. Aí o filho com tênis da Nike, tudo da moda, camisa Blink, essas camisas aí que eu não uso, eu tenho condição para usar, eu vejo o pessoal falando. E o pai, ó, esquece dele. Aí muitas vezes, sabe o que é que acontece? O pai trabalha, ganha o seu dinheiro, gasta o seu dinheiro todo, não tem coragem de ajudar nada do seu pai. Sabe o que é isso aí? É uma ingratidão com o seu pai. É uma ingratidão com o seu pai. Eu vou te dar uma... Ó, eu fui criado por bisavô e bisavó. Morando no interior e quando tinha oportunidade, trabalhando no roçado. E se tem uma coisa que a minha bisavó e também minha mãe me ensinou, sabe o que foi? Eu sempre ajudar. Não somente as pessoas, mas dentro de casa. Eu me lembro que uma vez no verão, quebrando milho. Você sabe o que é quebrar milho, meu irmão? No verão, na roçara, no carrapicho. Eu passei dias após dias trabalhando e eu falei com o homem lá que era o meu chefe. Todo final de semana que ele vinha me pagar, eu disse, não, deixa acumulando aí. Eu me lembro como hoje, quando eu recebi aquele dinheiro, foi muito dinheiro, foi uns 200 e poucos reais. Eu realizei o meu sonho. Sabe qual era o meu sonho? Fazer uma feira grande lá em casa. Nós fomos a uma cidade que o nosso pastor sabe, que é 15 quilômetros de distância. Fizemos uma feira no mercantil, compramos um sacão grande, uma caixa, uma ruma de sacola. O saco cheio de mercadoria veio num pau de arara, a gente veio na motinha. Uma alegria tão grande, às vezes eu vejo, meu irmão, o pai ali se matando, conta de energia, conta de água, para suprir a necessidade de botar comida na mesa e o filho trabalha e é só esbanjando aí. Faça isso, tudo bom e do melhor. Meu irmão, chega pro teu pai e diz, pai, pega aqui 200 reais para fazer a feira. Chega pro teu pai e diz, pai, me dá aí o papel da energia que nesse mês eu vou pagar. Meu irmão, seja grato com seu pai. Meu irmão, seu pai não é seu escravo não. Meu irmão, você quer matar o seu pai de trabalhar? Seja grato com seu pai. Mas também isso foi um ato de desrespeito com seu pai. Ele desrespeitou seu pai. Ele desrespeitou seu pai. Vai me dar a herança, o pai dá, ele vai-se embora. Desrespeito. Se tem uma coisa, meu irmão, que tem mudado muito antigamente, os filhos respeitavam o pai. O pai dizia assim, menino, e ele, senhor. Hoje em dia, o pai diz assim, menino, e o filho diz, o que é? O que tu quer? Tem sido assim, irmãos. Falta de respeito. Quando era noite, pensa pai, pensa mãe. Hoje em dia não, e aí coroa. Beleza? Meu irmão, pelo amor de Deus, o que é que você está achando? Seu pai é o quê? É aqueles camaradas do campinho de futebol que você joga a bola com ele? Você está pensando que seu pai é o quê? Aquela rodinha lá que fica fazendo brincadeira? É não, meu irmão. Respeita o teu pai. Ele é a maior, depois de Deus, ele é a maior autoridade sobre você nessa terra. Você fala com desrespeito com o juiz? Você fala com desrespeito com um deputado federal que muitas vezes até corrupto? Não fala. E por que é que tu fala com desrespeito com teu pai? Respeita ele. E antigamente, esse pai ele ensinava o filho a trabalhar. Eita Jesus amado. O pai ensinava o filho a trabalhar. O senhor começou a trabalhar há quanto tempo? 9 anos. E eu tenho certeza que os irmãos aqui que são antigos começam a trabalhar cedo. E eu tenho certeza que o pai muito cedo ensinava. Hoje em dia não. O pai não tem mais direito. Primeiramente, a sociedade criou uma lei aí, e que se talvez até o risco de um pai, de um filho for pego trabalhando com seu pai, batendo no mato, ser preso. Uma lei desgraçada dessa, em sua essência. Eu não estou falando, meu irmão,
do pai pegar e botar seu filho para trabalhar igual escravo, mas ensinar alguma fase a ele, isso é importante. Hoje em dia tá aí o menino dormindo, o pai, às vezes, quando é final de semana, sabe o que era antigamente? Pai, pode deixar que o mato ali do quintal eu vou limpar. O senhor já passa a semana trabalhando. Isso é dica. Pai, o garrafão d'água pode deixar que eu vou colocar. Isso para mulheres. Mãe, ô pai, pode deixar que as garrafas d'água eu vou encher. Hoje em dia, meu irmão, o filho não quer nem encher uma garrafa d'água. Aí tá aí essa geração aí. Acorda 11 horas, uma hora. Não sabe nem onde é que tá. Os olhos tudo inchados. Vai dormir 3 horas da madrugada. E assim vai vivendo. Aí quando casa, meu irmão, tá lá, ó, perdido. Sabe por quê? Porque não teve preparação. Ou seja, meu irmão, ato de respeito. Antigamente o pai, ele privava os filhos de sair para alguns lugares. Eu fui criado assim. O pai chegava e dizia: menino, ó, tu não vai pra canto fulano de tal. Pronto. Quando o pai falava, meu irmão, pronto. Era igual o prego batido e a ponta virada. Quando o pai falava, meu irmão, a autoridade tão grande que até a pressão do menino baixava. Opa, pai. Parou. Você não vai para fulano de tal, você não vai andar com fulano de tal. Hoje em dia não. Quando cresce, pronto, pai, tu já sabe de nada. Tu tá querendo se meter na minha vida. E assim vai. Aí o que é que acontece? Hoje o pai não pode dar conselho, o pai não pode repreender os filhos. E só o que a gente vê aí, sabe o que é? Filho quebrando a cara. Porque não houve conselho de pai. Quebra a cara, irmão. Vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Quantos filhos, meu irmão, sofreram ou sofrem consequências simplesmente por não ter ouvido o conselho do seu pai? É bíblico isso. A Bíblia vai dizer lá em Efésios 6:2. Diz assim, ó: honra o teu pai e a tua mãe. É a mãe também. Que é o primeiro mandamento com promessa. Presta atenção. Qual é a promessa? Para que te vá bem e seja longa a tua vida. Esse é o mandamento com promessa. Tem essas promessas. Para que te vá bem. Diz uma coisa para você que é filho aqui. Você quer ir bem no seu negócio? Você quer ir bem no colégio? Você quer ir bem na faculdade? Você quer se formar? Você quer ser uma pessoa que quer ter um salário bom? Você é uma pessoa que tem grandes projetos? Com certeza você tem, pois faça o seguinte: honra teu pai e a tua mãe. Agora deixa eu fazer a segunda promessa, a segunda pergunta. Você quer viver muitos anos nessa terra? Quer? Pois honra o teu pai e a tua mãe. É por isso que nós vemos aí, irmão. Infelizmente, quantas tragédias, sabe o que é? Esse mandamento, esse princípio bíblico é quebrado. Eu tô para ver, meu irmão, um filho que é obediente ao seu pai. Um filho que busca obedecer ao seu pai. Ele não ser abençoado por Deus. Porque esse é um princípio. A gente vê o exemplo sabe de quê? De Sansão. O exemplo de Sansão. Eu já estava conversando com alguns jovens aqui sobre Sansão. Sansão, meu irmão, foi um jovem e ele tinha condição para muitas coisas. Sansão, ele foi um juiz nazireu. Disse que ele não poderia cair nada imundo, beber vinho ou qualquer tipo de bebida forte. Sansão foi uma criança a qual foi prometido ser dos seus pais. E aí aquele jovem, ele ia ser um prodígio. Ele ia se servir para libertar o povo de Israel das nações pagãs. Deus ia usar ele. E Deus lhe deu uma porção do Espírito Santo. E o Espírito Santo dele agia com força. Aquele jovem, ele tinha muita condição de libertar aquele povo. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que uma certa feita, meu irmão, ele pega uma queixada de jumento, com ela e derruba 1000 homens. Ele pega, meu irmão, um portão de bronze, a qual pesava toneladas, ele leva ao ombro, vários quilômetros, para deixar em cima do monte. Um jovem que tinha uma força espetacular. Mas foi, infelizmente, foi um jovem que nada deu certo para ele. Sabe por quê? Porque esse princípio foi quebrado. Ele não honrou seu pai e nem sua mãe. E nada sucedeu bem. Diz que Sansão era desobediente a seu pai e sua mãe. Ele agiu com um grande desrespeito. Diz uma certa feita, ele mata um leão
deixa o leão lá. Quando ele volta, havia abelhas, ele tinha criado um mel na caveira do leão. Ele pega, além dele se alimentar, ele leva para os seus pais. Ele não poderia tocar em nada imundo. Sansão, por várias vezes, ele só queria se envolver com mulheres que eram prostitutas, com mulheres a qual não fazia parte da nação israelita. E o seu pai sempre aconselhando. E Sansão não honrou nem seu pai nem sua mãe. Sabe o que aconteceu? Isso foi a ruína de Sansão. E Sansão, ele pagou com sua vida, nos mostrando claramente, meu irmão, honra o teu pai e tua mãe para que vá bem. Porque este é mandamento com promessa. E viva muitos dias nessa terra. E Sansão, ele teve que pagar com sua vida. Sabe por quê? Porque desobedeceu. Eu te pergunto, Sansão, ele tinha condição de libertar o povo? Ele tinha. Mas de todos os juízes, foi um dos poucos juízes a qual mais tinha condição e não fez nada pelo povo. Você não vê Sansão libertar o povo. Aí quantos jovens, meu irmão? Talvez tem jovens aqui que tem um sonho, meu irmão. Tem a vontade de ser um pregador do evangelho, de ser usado na área do louvor, mas acontece, vive que nem Sansão, não obedece seu pai. Aí muitas vezes, meu irmão, você tem a condição, você tem o dom, mas você não aperfeiçoa, você é obediente ao pai. Quando você está na igreja, você está louvando, quando é em casa, é com desaforo com seu pai. É lendo as escrituras, é dia após dia participando das orações, mas quando é em casa, é uma brutalidade muito grande com seu pai. Como é que você vai querer que Deus lhe use dessa maneira? Ou seja, meu irmão, respeito. Mas em terceiro lugar, nós podemos ver um pai que ajudou o seu filho no que ele mais precisava. Diz que aquele filho, ele pega, creio eu, que não foi uma quantidade pouca de dinheiro não, irmão. Não foi uma quantidade pouca não. Porque o pai dividiu a herança que lhe proposto. Logo quando o filho prega aquilo ali, ele tem uma ideia que, segundo ele mesmo pensou em seu coração, eu vou para longe, vou viver longe de tudo isso. E diz que ele gastou todo o dinheiro. Ele gastou tudo. Penso eu, o texto vai dizer que mais na frente o irmão mais velho vai exclamar assim, que ele gastou com meretrizes. O texto vai dizer que ele gastou tudo, absolutamente, em outras traduções vai dizer irresponsavelmente. Ou seja, o filho é desperdício tudo que o pai lhe dá. Meu irmão, aquele filho teve algo tão valioso em suas mãos e ele agora desperdiça como que não valesse nada. Talvez foi tanto trabalho para conquistar tudo aquilo e o filho pega agora com desdém, com irresponsabilidade e desperdiça tudo. Isso, querido, traz um aprendizado para nós, porque muitas vezes quantos filhos tem desperdiçado tudo que o seu pai tem lhe dado? Tem desperdiçado. Muitas vezes o filho, eu acompanhei pessoas assim, o filho mora numa casa boa. Já falei disso aqui. Tem uns pais bons, mas desperdiçando muitas vezes até um bom ensinamento. Desperdiça, não coloca em prática, quem não coloca em prática desperdiça. Aí vive dizendo: ah, meu pai é muito chato, eu vou embora dessa casa. Já viu o filho que diz isso? Que só quando eu crescer, quando eu arrumar emprego, eu vou largar desse negócio de ir para a igreja. Pois faz isso, meu irmão. Se tu fizer isso, tu vai quebrar a tua cara. Tem comida na mesa, tem roupa lavada, tem tudo pago. Ainda acha ruim, meu irmão. Te garanto. Vem pra casa de Deus. Quantos aí estão aí, ó, ambulando pelo mundo, e tu tá na casa de Deus, tu tem um pai crente, tu tem uma mãe crente, tu tem uma família que serve a Deus, e tu ainda acha ruim e diz que um dia vai parar de vir? Tu tá desperdiçando, tu vai desperdiçar. Vai desperdiçar. Eu lembro de um amigo meu, muito próximo. Ele tinha um pai, trabalhava no pesado, e ele sempre vivia dizendo: rapaz, eu não vi já hora de um dia que nós morávamos no interior pesado. Um dia eu ia embora pra cá, eu saí da casa do meu pai e da minha mãe. E eu sempre observando aquilo. Aí isso aconteceu, ele foi embora. Um dia ele me ligou de longe, morava no outro estado, e disse pra mim, disse desse jeito: Francisco, hoje eu me arrependo de tudo aquilo que eu dizia. Porque hoje eu tive tanta dificuldade, meu irmão. Na casa dos outros é muito diferente da casa de pai e mãe. É pai e mãe. É muito diferente. E eu é que vos digo.
Dia 29 de janeiro de 2018 eu cheguei aqui em Maranguape. Eu vinha sem saber de nascer da casa do meu pai e da minha mãe. Lá não gera nenhum tipo de emprego. Cheguei para morar na casa dos outros. Meu irmão, passei grandes dificuldades. Quem já passou por esse processo sabe. Tem que aprender a lavar roupa. Tem que aprender, meu irmão, a exigir nada. Muitas vezes, meu irmão, eu passei até fome. Eu tenho 1,80 m, cheguei a pesar 64 kg. Eu só almoçava, muitas vezes eu não merendava e não jantava. Aceitei Jesus da Tabatinga, vinha pra cá. Quando eu estava lá, uma casa cheia de gente, não sobrava comida. E eu poderia reclamar, não podia. E assim, meu irmão, você tem tudo isso, meu irmão, do seu pai disse que um dia vai sair da casa do teu pai e da tua mãe. Isso sabe por que é? Você não sabe como é que é o mundo lá fora, assim que tem esse filho. E esse filho desperdiça tudo. Há um ditado que vai dizer que muitas vezes as pessoas vão valorizar aquilo só quando perde. Mas o interessante que penso eu, que talvez aquele filho ele desperdiçou, mas deixa eu não dizer isso aqui. Talvez ele desperdiçou com más e falsas amizades. Não é verdade? Imagina aí um jovem cheio da grana, cheio do dinheiro, chega a uma terra distante, entendeu? O que é que aparece nesse momento aí? Amizade, e amizade muitas vezes falsa e má. Infelizmente, meu irmão, quantos jovens estão causando sofrimento e dor ao seu pai? Quantos pais, meu irmão, vivem sofrendo? Sabe por quê? Porque os filhos encontraram e trocaram ele por más amizades. Onde muitas vezes, meu irmão, essas más amizades vão só te trazer consequência bíblica. A Bíblia vai dizer que as más amizades corrompem os bons costumes. Talvez o teu pai dá um ensinamento e a má amizade vai lá, ó, e destrói. Quantos jovens, meu irmão, troca seu pai por amizade? Vive agarrado às amizades, tem um diálogo dia após dia, 24 horas conversando com um amigo, não sei aonde, no WhatsApp, no Facebook, ligando direto, no colégio, e vive distante do seu pai. Seu pai não pode nem se aproximar dele, ele sai de perto. Eu não gosto de conversar com ele, não, ele é muito antigão, ele não entende nada que eu converso. E assim troca o seu pai. Sabe o que é que acontece, meu irmão? Essas más amizades aí, em sua totalidade, elas são nada mais nada menos com a isca de Satanás para te pegar. Sabe o que é uma isca? Não sei quem já pescou, mas se você não pescou, você entende disso. Você coloca uma isca no anzol. O anzol ele tem a ponta pontiaguda. Que quando o peixe morde, ele entra, e para sair, meu irmão, tem que ser muita força, é doloroso. Quando entra é doloroso, mas para puxar tem que rasgar. Isso é difícil. E ali tem uma isca, algo saboroso. E assim que o pescador rebola aquele anzol com a isca, o peixe pensa que é um alimento muito bom, a cota de bobeira ali, morde a isca. O pescador puxa. E assim pega aquele peixe. E assim, meu irmão, é as más amizades para você. Você é o peixe. As más amizades é a isca. Satanás é que quer te pescar para o mundo. Quer te tirar da casa dos seus pais. Quer te tirar da casa de Deus. Quer te tirar, meu irmão, e mudar a sua mente. Tirar de você esse ensinamento que o seu pai tem te dado. Mas o texto vai dizer que o dinheiro acabou. Penso eu que se a minha má amizade aí com o dinheiro acabou, ó, sumiu. Você já viram esse tipo de coisa? Acontece demais. Se você tá com dinheiro, tá cheio de amizade, acaba o dinheiro, todo mundo foge. Mas é interessante, a gente vê que mesmo assim o pai não rejeita seu filho. Diz que aquele filho ele chega para um cidadão e aquele cidadão coloca ele para trabalhar cuidando de porcos. E diz que logo quando ele desperdiça tudo aquilo, consequentemente acontece uma grande fome naquela nação. Uma grande fome. Imagina aí, ele perdeu tudo, estava longe do seu pai e agora não teve um bom inverno, talvez. Uma grande fome, uma grande dificuldade financeira. E o emprego que ele arruma é o emprego, meu irmão, poderia ser os piores de todos, cuidando de porco. Não sei se aquele jovem talvez ficou devendo alguma coisa, porque disse que nem para comer ele tinha. Ele desejava comer das bolotas da qual para os porcos. Nós conhecemos aqui, nós somos nordestinos como lavagem. Diz que ninguém lhe dava nada.
Mas o interessante é que aquele jovem, ele tem uma ideia qual fez a total diferença. Ele tomou uma decisão. E ele caiu em si. Quantos trabalhadores no meu pai têm fartura de alimento? E eu aqui nessa humilhação. Eu vou voltar para o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Me faz como é teu trabalhador. E diz que aquele filho volta. O interessante é que quando aquele filho volta, meu irmão, o texto vai fazer a menção de dizer que o pai o observa de longe e vai ao seu encontro. O pai, meu irmão, não espera nem o filho dizer o discurso. Quando o filho começa a dizer o discurso, o pai lhe beija e começa a se alegrar e dizer: vai lá, manda seu filho trazer a melhor roupa, trazer um anel, trazer-lhe uma sandália, manda matar o cevado, que era um bezerro, um garrote gordo, a qual só poderia ser matado em ocasiões especiais, e se alegra. O interessante que esse pai não excluiu seu filho. Ele tinha direito, o filho já tinha pegado sua herança, já tinham abandonado, já tinham desprezado, já tinham rejeitado, mas não, o amor do pai era maior do que os erros do seu filho. E o pai agiu com íntima compaixão para com seu filho e o recebe. O interessante é que o texto vai dizer que até o seu irmão mais velho quer o desprezar. Mas o interessante é que o pai não despreza. E ele vai dizer: é justo se alegrar, porque meu filho estava morto e hoje foi encontrado. E isso não passa, irmão, uma maneira que também que nós devemos reagir para com os filhos. Porque infelizmente, irmão, você talvez não seja fácil, mas quantos pais também, numa situação dessa, não recebiam o seu filho? Não, você desperdiçou tudo. Nem trabalhador meu você merece. Endurece o coração. E meu irmão, e se quem agir isso pode ser, a pessoa agir assim pode ser uma última estratégia de Satanás. Para quê? Para causar mágoa entre você e seu filho. Davi, ele caiu nesse erro. Diz que Absalão mata seu irmão Amnon. Diz que Davi, ele muito se indigna com aquilo. Passa anos sem falar com seu filho. Manda chamar o seu filho na sua presença. Não fala palavra nenhuma. Seu filho se ausenta, passa seu amigo 3 anos sem pronunciar palavra nenhuma. O filho já angustiado, sem o pai querer comunicação com ele, sem o pai querer receber ele. Manda para o seu pai e diz: eu prefiro morrer que viver assim com meu pai. E a gente vê a grande tragédia que foi. A Bíblia vai dizer que ele se rebelia contra o seu pai. Ele ficou furioso com seu pai. Davi, ele tem que sair rapidamente de Jerusalém. Seu filho rouba sua esposa, rouba o seu trono. E Davi diz naquela guerra: não matem o filho. Mas diz que Absalão vai correndo no cavalo, e como ele tinha uns cabelos muito grandes, o seu cabelo se engancha em uma árvore. E o cavaleiro vinha atrás, sem conhecer quem era, passou a espada em seu pescoço. A Bíblia vai dizer que quando o mensageiro vem para Davi e diz que tinham matado seu filho Davi, ele começa a prantear. Ia dizer: Absalão meu filho, Absalão meu filho. Mas agora era tarde demais. Ou seja, ele não soube também receber o seu filho. Ele não soube agir com compaixão com seu filho, também sofreu consequência. Isso é uma última estratégia do inimigo para Davi. Mas em terceiro lugar vai dizer, em quarto lugar vai dizer, vai nos expressar. O amor do pai para com o filho faz, sabe o que? Ele expressar, ele esperar o seu retorno. Eu fico às vezes a parar para pensar como é que aquele pai, ele não ficou. A gente não vê pronúncia nenhuma dele. Entendeu? Ele não diz assim: menino, vai quebrar a cara. Menino, tu vai ver o que é que te espera. Mas uma coisa que nos mostra é que ele espera o filho. Diz que quando o filho vinha de longe, ele já observa como seu filho corre. É o meu filho que está voltando. Porque por mais que ele não fala uma coisa, ele sabia que o seu filho ia quebrar a cara. Entendeu? Ele acreditava que o seu filho voltaria.
Talvez tem pessoas aqui passando por essa situação, irmão. Talvez o seu filho não se encontra na casa de Deus. Talvez propriamente o seu filho em outra estava no seu lar. Você ama o seu filho, mas seu filho está vivendo aí irresponsavelmente. Talvez mesmo você se pergunta e diz: onde que eu errei para o meu filho estar dessa maneira, vivendo assim? E talvez você não errou em nada. Talvez seu filho hoje vive vivendo uma vida dissoluta, não serve mais o seu Deus. Mas uma coisa que você tem que fazer nessa noite: sair daqui acreditando que você não pode desistir de seu filho. Você não, meu irmão, seu filho não foi vindo para ser o filho do cativeiro, mas fez promessa. Talvez o retorno do seu filho vai depender de você continuar acreditando que ele venha retornar. A Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel 30, se eu não me engano, sobre uma história muito interessante sobre Davi. Diz que Davi, ele estava em Ziclag, toda a família se ausenta. Quando ele se ausenta, os amalequitas chegam lá, toca fogo e leva suas filhas, suas esposas, toca fogo em tudo. Quando Davi retorna com seus homens, não vê que ele não vê nada, tudo queimado. Seus filhos não estão mais lá. Talvez com expectativa, talvez sem saber se estavam vivos ou estavam mortos. A Bíblia vai dizer que Davi muito se angustia. Vai dizer que todos pensam em apedrejar Davi. Mas diz que Davi, ele tomou uma decisão. Ele decidiu buscar o Senhor. Ele orou ao ênfase. Deus respondeu: persegue essa tropa que de entregar na tua mão. A Bíblia vai dizer que Davi, ele acreditou que poderia restaurar e trazer toda a sua família de volta, as suas filhas de volta. E tem que ter uma reação, meu irmão, para a sua parte. Você precisa reagir, não desistir de orar pelos seus filhos. Nós vimos ultimamente um grande exemplo aqui, e nós temos visto. Eu muito me alegrei e vi a Lília retornando, né? E sabe o que é que veio na minha mente sobre isso? Quantas orações foram feitas para que isso viesse a acontecer? Quantas pessoas achavam que isso era impossível? Quantas orações o seu pai não fez para que isso vinha acontecer? Eu lembro, nesse período de oração, conversar até com o Antônio Sampaio. Quantas vezes nós estivemos orando aqui? Aí a gente viu. Isso é uma prova viva de que se você ainda tem o seu filho que está em uma situação como desse filho, que você não deve desistir de orar por ele. Independente da situação que ele vive, meu irmão, continua orando, continua acreditando, continua esperando o retorno dele. Nós não devemos desistir de orar, e muito menos de orar pelos nossos familiares. Então, o horário já acabou, mas que Deus, ele venha a nos abençoar com esta palavra. Nós que somos pais, olha aí, tu é profetizando. Nós que somos pais, né? Mas quem é pai, que venha agir corretamente com o seu filho. Mas hoje é dia dos pais. Você que é filho, valorize o seu pai. Sai daqui meditando essa palavra. Aproveite enquanto você tem seus pais. Tem uma... A gente vê aí, irmãos, que quantas pessoas caem no erro, no valor enquanto tem seus pais. Infelizmente, quando seus pais vão embora, falece aí, começam a chorar de remorso, né? Começam a levar flores para o cemitério, um velório bonito, cheio de declaração, mas não teve coragem nenhuma de fazer uma declaração a ele quando ele estava vivo. Não teve coragem nenhuma de entregar uma pétala a ele, de dar um presente a ele. E depois, meu irmão, ele não pode ver mais nada. Você que tem seu pai vivo, valorize. Quantas pessoas aqui não tem mais seus pais? Dariam tudo para ter seu pai de volta e não pode. Então que Deus